Desdobramento sobre a saúde dos trabalhadores. A psicóloga, tem mestrado em Organizações de Desenvolvimento e doutorado em Psicologia. Realiza pesquisas sobre a relação entre trabalho, saúde do trabalhador, educação, processo de subjetivação e violência no trabalho. Ela é professora na Universidade Federal de Goiás. Professor Bruno, ele é terapeuta ocupacional, tem residência em Saúde da Família e Comunidade, mestrado em Ciência da Saúde, está cursando doutorado na mesma área, realiza pesquisas em marxismo, saúde coletiva, saúde do trabalhador, terapia ocupacional e saúde operária. Ele é professor do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG. A professora Joana ela vai falar um pouquinho da historicidade do processo de saúde e doença, na sua relação com o trabalho. E o professor Bruno vai falar um pouco da indústria 4.0 no atual momento da acumulação capitalista e sua relação com a saúde. Cada um vai ter 40 minutos de exposição e depois a gente abre para perguntas. Primeiro, a professora Joana. Boa tarde a todas e todos. Só botar uma linha aqui. Gostaria de começar agradecendo pelo convite, pela organização do evento, agradecer a organização do evento e falar da minha alegria de estar aqui nessa mesa discutindo esse tema com vocês e assim, fiquei muito contente com o convite e espero que a gente tenha discussões muito interessantes. Bom, eu e o Bruno, a gente combinou de fazer uma fala que vai se complementar. Então, como a Bárbara inclusive já mencionou, a proposta da minha fala é fazer uma discussão que é na realidade um pano de fundo, né? Eu vou discutir a historicidade do processo de saúde e trabalho. E o Bruno então vai fazer uma discussão mais da atualidade, né? Especificamente do nosso momento atual. Bom, alguém aqui é da psicologia? Tá pronto. Tá, então acho que vai fazer sentido fazer essa discussão no sentido de trazer para vocês algo que, para quem é da área do trabalho, né, dentro da psicologia, faz um pouco mais de sentido, mas que talvez seja uma discussão nova para vocês, que é justamente essa ideia de relacionar saúde e trabalho, né? Então, pensar que a saúde, ela tem, quando a gente vai fazer uma discussão sobre saúde, a gente precisa pensar que existe uma série de determinantes que vão influenciar na saúde, né? Então a gente não pode pensar a saúde a partir de uma relação de causa e efeito, né? Com uma causa única para um único efeito. Então a ideia é extrapolar essa perspectiva e discutir então que existem vários determinantes e que a gente pode pensar o ambiente como um deles, a sazonalidade, questões sociais e econômicas. E eu parto da perspectiva, né, então fazendo dando uma especificidade para essa discussão, de que o trabalho ele é um determinante privilegiado quando a gente vai discutir a saúde. Então eu parto esse é o meu chão, vamos dizer assim, e é a partir daí que eu vou então discutir saúde, né, a partir dessa relação que dessa relação com o trabalho e de uma relação que é mutuamente determinante. Então um determina o outro e vice-versa. Para além disso, como um outro elemento de base com o qual eu trabalho, é a ideia de que, para além dessa mútua determinação, a gente precisa considerar isso num determinado contexto histórico, né? Por isso, inclusive, que a Bárbara traz essa ideia da historicidade do conceito do processo saúde e trabalho. Então, considerar que, né, qual é a perspectiva da qual eu estou partindo, que diferentes formas de trabalho vão engendrar diferentes, né, vão ter desdobramentos diferentes na saúde, né? Então, a gente não pode pensar nem saúde, nem trabalho de uma maneira estática
e muito menos isolada, né? Então, muita determinação num determinado contexto histórico. E a minha perspectiva, então, é fazer um apanhado a partir de diferentes momentos de diferentes formas de organização do trabalho e como que a gente pode olhar para a saúde em relação a esses diferentes momentos, né? Então, essas são duas perspectivas. E se der tempo, a ideia é fazer correlacionado, pensar quais foram as alternativas, quais foram as proposições para resolver questões relacionadas ao trabalho que foram respectivas a cada época. Então, mais ou menos esse triplo eixo de análise a partir de um determinado recorte. E, inclusive, um controle da força de trabalho com a perspectiva de você diminuir as taxas de absenteísmo. Então, esse era o compromisso que estava colocado, né? É muito difícil a gente fazer uma separação, e mais que difícil, é muito arriscado a gente fazer uma separação entre os acometimentos, né, no que diz respeito à saúde física e saúde mental. Fazer essa separação é um tanto quanto complicado, mas a gente vê registros muito significativos da época, justamente desses acometimentos, vamos dizer aí, mais de ordem física, né? É interessante até que eu tirei aqui da apresentação, mas é interessante que o próprio Marx e o próprio Engels, nesses dois livros que eu comentei, eles vão falar de como está a saúde. No correr do tempo, a gente vai perceber, principalmente ali no comecinho do século XX, uma iniciativa deliberada e supostamente científica, né? Pelo menos era o nome que se dava, uma tentativa deliberada de racionalização do trabalho e com a perspectiva, obviamente, de aumentar a produtividade, de diminuir o desperdício, enfim, de padronizar a produção. Então, no começo do século XX, a gente tem a iniciativa, a gente pode localizar ali o Taylor e o Ford como dois grandes responsáveis por esse processo de racionalização do trabalho, né? Para pegar ali, inclusive, só os Estados Unidos, né? Sem falar do próprio Fayol. Mas a ideia, né, o que estava colocado na época, que é um processo que não é novo, não foram eles que inventaram, mas que a gente vê uma intensificação, né, de uma perspectiva de se apropriar do saber dos trabalhadores para fazer essa racionalização do trabalho, né? Então, tanto a proposta do Taylor quanto do Ford são as propostas que vão tentar organizar o trabalho a partir daquilo que é o saber dos trabalhadores, né? Então, o estudo que quem já ouviu falar do Taylor provavelmente sabe do estudo dos tempos e movimentos, enfim, essa ideia de você conhecer a tarefa, né, conhecer o trabalho, uma determinada atividade nos maiores detalhes possíveis, fazer a sua separação, fragmentação e tentar eliminar todos os tempos mortos possíveis, justamente com essa perspectiva de aumento da produtividade, né? Que o Taylor vai chamar de organização científica do trabalho. E aí, inclusive, o que estava colocado, claro que, né, do nível do discurso, mas o que estava colocado da perspectiva do Taylor é que havia, supostamente, uma identidade de interesses entre trabalhadores e os donos das fábricas, né? Então, assim, não é possível que os donos das fábricas consigam a obtenção de lucro se os trabalhadores não colaborarem e a partir do momento que isso é satisfatório, os trabalhadores também ganham, né? Então, seria uma relação que, pelo menos no nível do discurso, essa relação do todo mundo ganha, né? Se a gente aumenta a produtividade, todo mundo ganha. E o que está colocado na época, né? Tanto no controle
das tarefas, né, dos movimentos, a partir da perspectiva do Taylor, quanto o controle do trabalho a partir da linha de montagem do Ford, o que está colocado ali de uma maneira muito evidente, embora não única e não exclusiva, é um controle do trabalho de base física. Eu controlo o número de movimentos que é possível fazer, eu controlo o tempo no qual esses movimentos são feitos, ou inclusive, seja pelo cronômetro, seja pela linha de montagem, né? Você precisa respeitar o tempo da linha para executar uma determinada tarefa. E aí aqui eu acho que a maior parte de vocês já deve ter assistido o filme Tempos Modernos, né? Que é uma grande ilustração desse momento e desse conjunto de práticas, né? E aí é até interessante, se a gente for remeter ao exemplo do filme, essa ideia do Chaplin sendo engolido pela máquina, né? Tanto metaforicamente quanto ali na imagem do filme literalmente, né? Mas essa ideia de ser engolido pelo trabalho, né? E aí o que a gente tem de uma maneira muito demarcada nesse momento é uma separação entre a gestão do trabalho e a execução desse mesmo trabalho, né? Uma separação que até o momento não foi impossível de ser superada, né? Por mais que se proponham formas de gestão participativa, enfim, supostamente faça-se uso do saber dos trabalhadores, mas a ideia é sempre de uma manutenção dessa divisão que está colocada aí. E aí, o que a gente tem, né, desse momento, de uma maneira muito sintética, muito resumida, né, uma questão extremamente complexa, mas você tem uma nova sociabilidade que é obtida nesse momento, seja de uma maneira consensual, né, oferecendo melhores salários, enfim, seja de uma maneira coercitiva, né? Então, essas duas formas, essas duas diferentes estratégias, elas caminham de mãos dadas, não só na época do Taylorismo Fordismo, né, mas ao longo do processo de trabalho como um todo. E aí, quando a gente vai pensar, né, mas e daí quais são os desdobramentos desse trabalho que se intensificou nessa época, quais são os desdobramentos que a gente pode ver na saúde dos trabalhadores, né? Então, de novo, a gente percebe uma prevalência dessas questões de problemas de saúde física, né? Ainda que, de novo, acho que é muito interessante voltar ao exemplo do Tempos Modernos, porque no próprio filme Tempos Modernos o personagem do Chaplin enlouquece, né? Então dá pra gente pensar que a loucura do trabalho, né, que esse tipo de desdobramento da saúde é algo recente. Mas é claro que a demanda que se tinha no que diz respeito ao trabalho, né, as atividades que eram executadas, era diferente, né? Então a gente mantém de uma certa forma, daria para dizer que uma manutenção do padrão de adoecimento desse momento anterior ao qual eu fazia referência, né? Então a questão de deformidades físicas, de mutilações, enfim, de acidentes de trabalho nesse sentido. E aí, no que diz respeito a como que se lida com isso, né? Como que a gente vai discutir esses problemas de saúde relacionados ao trabalho? Claro que não como uma alternativa única, né? Não como uma sobreposição de diferentes modelos, né? É um processo mais complexo, mas a gente vê o desenvolvimento de uma nova forma de lidar com a saúde, de discutir a saúde, que a gente pode ilustrar aqui com o modelo da saúde ocupacional,
né? Então, essa ideia de que, a princípio, o saber não era unicamente mais o saber médico, né? Então havia uma proposta, pelo menos, né, supostamente, de uma ação interdisciplinar. E daí o que está colocado como o modelo predominante dessa perspectiva? Essa ideia de que existe, né, um agente, um hospedeiro e que eles dois estão colocados num ambiente. Então, os trabalhadores, eles continuam sendo excluídos do processo de discussão do seu adoecimento. Então, tal qual eles foram destituídos do seu saber no que dizia respeito ao seu trabalho, eles também não eram escutados no que dizia respeito à sua situação de saúde, né? Então, sempre uma ideia de que existe um saber não acadêmico, técnico, um saber técnico, e quem é detentor desse saber técnico vai poder falar sobre o que você está passando, né? A situação pela qual o trabalhador está passando, né? E o que a gente tem como um desdobramento disso, um dos, né, desdobramentos disso, é uma perspectiva de adequação do ambiente ao trabalhador, mas muito mais frequentemente do trabalhador ao ambiente, né? Então você precisa se adequar para você não adoecer, né? Então, inclusive, uma perspectiva de adoecimento individualista e isolada, daria para dizer, né? Que, inclusive, não tem, nesse sentido, a gente não tem muita diferença no que diz respeito ao modelo que estava colocado até então, né? E aí, ainda que a gente tenha uma perspectiva de um trabalho e uma atuação, né, uma discussão e uma atuação interdisciplinar, o saber médico, ele continua sendo o predominante. Não que isso também tenha mudado de lá para cá, né? O saber médico, ele continua sendo que, para quem discute temas relacionados à saúde, a gente volta e meia esbarra nessa questão, né, do saber médico como esse centralizador, e toda discussão a respeito da saúde, ela precisa perpassar por esse saber magnânimo, né? Quem vai discutir saúde precisa passar como se isso necessariamente precisasse passar pela medicina. Então, isso que está colocado como um movimento da época, né? Repito aqui para vocês. Ainda que eu esteja falando aqui de uma maneira um pouco mais didática, né, esse movimento, ele é, obviamente, permeado por contradições, por avanços e retrocessos, enfim. O buraco é bem mais embaixo do que dá tempo, inclusive, de falar sobre, né? Mas, enfim, então esse é um movimento que a gente tem aí ao longo das primeiras décadas, né, do século XX, e pensando em termos, né, então, um determinado modelo de gestão do trabalho, uma determinada conformação do trabalho a partir desse modelo de gestão do trabalho e, enfim, os desdobramentos que a gente tem a partir daí. Então, a partir de um processo aí que de algumas décadas, né, e a partir da crise, inclusive, do modelo terrorista fordista, a gente tem um movimento de uma nova tentativa, de uma nova concepção de gestão do trabalho, que tem os mesmos objetivos, mas que vai ter uma cara nova, que vai ter um discurso novo e que, inclusive, vai tentar se vender, se colocar como um modelo muito mais participativo de gestão e flexível, enfim, como se fosse possível, né, dentro desse modelo de sociabilidade, a gente superar. Então, assim, vamos dar uma melhoradinha aqui no terrorismo-fordismo, porque se a gente melhorar isso, a gente resolve os problemas que a gente tem e tudo resolvido, né? Eu estou falando do
modelo toyotista de gestão, que vai realmente propor muitas modificações no que diz respeito à organização do trabalho, mas os objetivos são os mesmos, né? Se a gente for voltar lá no Taylor, né? Aumento de produtividade, diminuição de desperdício, enfim, com relação a isso não há mudança, mas há uma roupagem diferente no que diz respeito às técnicas de gestão, e inclusive o desenvolvimento tecnológico, no sentido de tecnologias físicas, mais uma vez esse movimento de desenvolvimento tecnológico, ele aparece de uma maneira muito importante, né? As tecnologias de base microeletrônica, elas são, não sei se dá para dizer protagonistas, né? Mas essa palavra é meio complicada, mas elas têm uma função que é extremamente importante nesse momento histórico. Então, a ideia se a gente for pensar principalmente no trabalho das fábricas, né, você tem uma mudança que é muito significativa, né, tanto no que diz respeito a como é produzido, a questão dos estoques, né, a ideia de você produzir por demanda, a ideia de você diminuir níveis hierárquicos e supostamente a partir de um trabalho, de um contexto de trabalho, né, horizontalizado, você ter como se essa diminuição de hierarquias fosse suficiente para resolver uma série de problemas, e você tem uma diversificação da produção, né, enfim, vários elementos que são interdependentes, né, que estão correlacionados. Tudo isso vai demandar um trabalhador que se relacione com o seu trabalho de uma maneira que é, de uma certa forma, diferente, né? Então, essa ideia de um trabalhador inventivo, criativo, né? A ideia de que aquilo que você sabe sobre o seu trabalho, as suas sugestões para melhorar o processo de trabalho são coisas importantes, são elementos importantes, mas são elementos importantes para aumentar a produtividade, né? Jamais para outros objetivos que não estejam relacionados com isso, né? Então, essa perspectiva de trabalhador flexível, polivalente, desespecializado, tudo isso vai, de uma certa forma, se relacionar com uma nova perspectiva de trabalhadores, né? Então, essa ideia de que essa demanda ela não é mais necessariamente exclusivamente física, né? Só de força física, essa ideia de que você entra na fábrica, entra no seu ambiente de trabalho, faz tarefas repetitivas e deixa o seu pensamento, a sua subjetividade lá fora, né? A partir de um determinado momento, a subjetividade, né, como se essa separação fosse possível de ser feita, essa subjetividade ela é demandada no sentido de agora a gente precisa da sua contribuição para, enfim, para executar o trabalho, para pensar melhores formas de trabalhar, enfim. E essa demanda, né, por um novo tipo de envolvimento de trabalhadores vai fazer com que as pessoas se relacionem com o seu trabalho de uma outra forma, né, que é algo, inclusive, que é muito próximo com o que a gente vê das demandas dos trabalhadores em qualquer contexto. Estou trazendo aqui, né, falei do Ford, estou falando do toyotismo, né, pensando na ideia de fábricas, mas esses modelos de gestão, eles são utilizados em diversos contextos, inclusive não só na iniciativa privada, né? O próprio serviço público, essa ideia de racionalização dos processos de trabalho, ela também está colocada em algum momento, isso aparece, isso chega, por exemplo, na própria universidade, né? Não é algo que... Você levantou a mão? Oi. No final. No final a gente vai abrir. Você guarda a pergunta? Então, esse é um modelo
que, enfim, se espalha, né, pelas organizações, enfim, mas, assim, só uma observação de algo que acho que é interessante falei bastante do movimento, de como as coisas acontecem, os modelos são, enfim, substituídos. Não quero que vocês tenham a impressão aqui de que há uma substituição de uma maneira taxativa, né? Um movimento, uma perspectiva, uma iniciativa seguida por outra e anterior é abandonada, né? Todas essas diferentes perspectivas, elas convivem de alguma maneira. A gente tem modelos hegemônicos, vamos dizer assim, ou modelos que são aqueles que ditam a linha do que está acontecendo, né? Inclusive, alguns anos atrás eu trabalhei no Banco do Brasil e eu lembro que foi bem na época que eu estava estudando essa questão dos modelos de gestão, tal, eu estava no mestrado e obviamente que eu observava o meu trabalho e tentava encontrar no meu trabalho o que do meu trabalho era toyotista, né? Como que eu podia caracterizar. E era muito interessante porque a mescla entre taylorismo, fordismo e toyotismo era muito incrível, assim, né? No sentido, não no bom sentido do termo, mas justamente essa perspectiva tanto do uso das tecnologias, da ideia do trabalho em equipe, vocês têm autonomia, mas as metas eram individuais, a gente tinha uma hierarquização muito grande, né? Assim, eram muitos níveis, em pequenas unidades de trabalho a gente tinha muitos níveis hierárquicos, enfim, então a gente tinha uma convivência dessas características num único lugar de trabalho. Agora vamos imaginar se a gente levar em consideração as organizações de uma maneira mais ampla, né? Claro que acho que até alguém falou ontem, né? Você tem tecnologias das mais avançadas convivendo com o trabalho escravo, né? Então, assim, só para fazer essa ressalva de que não é uma sobreposição tão taxativa dos diferentes modelos, né? Mas, enfim, grandes tendências, vamos dizer aí. E, enfim, só voltando então, essa demanda por um novo tipo de trabalhador, né, esse envolvimento diferenciado com relação ao trabalho, vai ter os seus desdobramentos, obviamente, na vida como um todo, e, inclusive, no que diz respeito ao que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né, essa especificidade que eu estou tentando puxar aqui, que é a questão da saúde do trabalhador, né, como que desdobramentos que a gente tem. Então, a gente começa a perceber com muito mais frequência e intensidade problemas de saúde que até então não apareciam, pelo menos não com a mesma, não de uma maneira generalizada como a gente observa atualmente, né? Então, tanto a questão, os adoecimentos de ordem física, eles se mantêm, né? A questão das lesões por esforços repetitivos, as pessoas continuam tendo membros amputados, isso não deixa de existir, mas vem com muita força o aparecimento dos transtornos psíquicos e de situações de sofrimento relacionado ao trabalho, né? Que é algo que daí está muito próximo do que o que a gente tem observado. Certamente vocês conhecem alguém que adoeceu no trabalho e provavelmente pelo trabalho, e inclusive eu acho que vamos usar entre aspas a ideia de perfil de adoecimento, eu acho que se aproxima muito do que o Bruno vai discutir a partir do momento que ele vai lançar olhos para a análise dele, né? Então, essa questão do sofrimento psíquico, ela aparece de uma maneira generalizada, e daí, inclusive, em todos os contextos de trabalho, né? Na minha tese de doutorado, eu estudei saúde de professores vinculados ao programa de pós-graduação, e de todas
as pessoas com quem eu conversei, é muito interessante. Acho que estavam falando até com a Deise sobre a tese. Ela falou assim: você deve ter pegado uma amostra muito enviesada, né? Brincando. Porque, assim, o trabalho de todo mundo é ótimo, não tem controle. Inclusive, a universidade devia controlar mais o trabalho. Então, assim, você não tem horário para chegar, você não tem horário para sair. Trabalhador falando que não é controlado o suficiente, né? Começa por aí. E eu trabalho, eu organizo meu trabalho da forma como eu quero. Inclusive, tinha muitos professores que falavam que não consideravam que a pesquisa era trabalho. Eles só consideravam que trabalho era... Um professor chegou a verbalizar isso dessa forma: só a parte chata eu considero trabalho, que é fazer relatório, toda a parte, vamos dizer, administrativa, burocrática, né? Enfim, mas comecei a falar desse exemplo para dizer para vocês de um contexto de trabalho no qual, então, as pessoas dizem que o seu trabalho é ótimo, que não tem controle sobre o seu trabalho, que o trabalho dela sequer é trabalho, mas todo mundo numa situação de adoecimento com diagnóstico ou pessoas em situação de um sofrimento extremado. Então, assim, essa situação do sofrimento no trabalho, né, pensando de uma maneira mais difusa, isso aparecia na fala de todos os professores, mesmo aqueles que falavam assim: meu trabalho é ótimo. Para não exagerar, para não dizer que eu estou mentindo, uma pessoa com quem eu conversei realmente, acho que você conhece a subjetividade, era tão intenso que ela incorporou que estava tudo ok, tudo ótimo, e realmente era uma pessoa que na aparência era bastante convincente no que diz respeito a esse discurso. Mas, enfim, essa situação de sofrimento, de adoecimento psíquico, ela está colocada de uma maneira muito generalizada, né? E aí, nos mais diversos ramos, né, em diferentes contextos de trabalho, quando a gente vai estudar o trabalho docente em diferentes níveis, a gente percebe isso, inclusive, muito intensificado. Mas, enfim, esse não é o tema sobre o qual eu vim falar aqui. Voltando para a questão, né, só quis fazer um gancho com algo que é mais próximo a nós, mas para voltar, então, a esse momento, né, dessa nova forma de organização do trabalho, que é o toyotismo, a gente tem ali, num mesmo contexto, vamos dizer assim, com uma reação a determinadas questões de uma época específica, a gente tem uma resposta a esses problemas que estão aparecendo, a essas demandas no que diz respeito à saúde. E aí eu localizo para vocês, não é a única, tá? Para não parecer que a realidade é tão simples assim. Não é a única, mas eu quero chamar a atenção para vocês, para a questão do desenvolvimento da área da saúde do trabalhador especificamente, né? Então, essa ideia de que a partir daí, sim, a gente consegue discutir de uma maneira, a gente consegue perceber a discussão desses determinantes sociais da saúde, que é essa perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, e inclusive a gente tem então a iniciativa, a perspectiva de que os trabalhadores eles têm uma voz ativa em relação àquilo que acontece com eles próprios, né? Que parece uma coisa relativamente óbvia, mas infelizmente não é. Então, esse movimento da saúde do trabalhador, ele começa um pouco enquanto área mesmo, né? A gente pode localizar nessa época e a gente tem, enfim, vários desdobramentos, vários outros movimentos. Não é um movimento hegemônico no que diz respeito à discussão da saúde relacionada ao trabalho, mas eu quis trazer para vocês aqui como uma demarcação de algo que é possível nesse determinado momento histórico. Então, o meu objetivo aqui era fazer esse apanhado. Não era chegar no que há de mais, no que há de mais atual, embora o que a gente veja hoje seja de uma maneira muito significativa, desdobramentos dessa discussão que eu fiz a partir do toyotismo enquanto modelo de gestão, né? E, enfim, é isso. Obrigada.
Obrigada, professora Joana. Vou passar a palavra agora para o professor Bruno. Já liguei meu relógio aqui. Você vai cumprir? Pode voltar um pouco. Te dou 6 segundos. Tudo bem com vocês? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, sou Bruno Bechar, professor da UFMG, do Departamento de Terapia Ocupacional, e hoje desenvolvo meu doutoramento na Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, que foi o local em que eu fiz um mestrado, e na ocasião, isso foi em 2004, eu estudei cooperativismo, né? Estudei a saúde do trabalhador, mas na ocasião de empreendimentos de economia solidária, cooperativismo, e hoje eu retomo para fazer discussões sobre saúde do trabalhador, né? Tive uma experiência nesse ínterim, né? Na residência em saúde da família, onde eu pude conhecer de uma forma mais próxima, né, a realidade de trabalhadoras e trabalhadores que, em muitos casos, não são reconhecidos como tal nos centros de saúde. Não sei se vocês são estudantes da área da saúde ou não, mas no futuro profissional de vocês pode ser muito significativo no futuro, para vocês verem que algumas questões que o próprio usuário do SUS, no caso, né, se vocês forem, claro, trabalhar no SUS, forem apontados problemas de saúde, muitos estão relacionados ao trabalho, mas a equipe de saúde ela tem uma dificuldade enorme de poder relacionar isso e também desenvolver um trabalho mais integral. E hoje eu retomo as discussões sobre saúde do trabalhador. Eu vou falar para vocês aí ao longo da minha apresentação o que eu estou aprontando lá no Rio, né, com o pessoal aqui de Minas Gerais, e é o que eu também me proponho a compartilhar com vocês, né, hoje, em cima da discussão, né, que o encontro lhe traz, né? Então, também agradeço o convite, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Ocupacionais, organizacionais, para discutir esse assunto, né, que é um assunto que ele retoma todas as discussões que foram feitas até agora do encontro, né? A aula magna de ontem, do professor Faria, da Janaína, a aula de hoje pela manhã, agora a discussão, né, sobre a questão do direito, ele retoma, porque de alguma forma o modo de produção capitalista, como, né, se organiza na nossa sociedade, ele necessita de algo, né? Ele necessita de uma coisa para ele se desenvolver. Ele precisa de força de trabalho. Força de trabalho que é a nossa mercadoria, né? Dentro da teoria marxista, somos nós. Nós somos, hoje, estamos, né, em formação para nos colocar no mercado, para depois vendermos a nossa força de trabalho e nos incluirmos em algum momento, em algum lugar do modo de produção capitalista, em algum setor, em algum lugar, em algum processo de trabalho. Então o modo de produção ele necessita de força de trabalho. E do que nós vemos, né, nas exposições anteriores à nossa aqui, a exploração da força de trabalho, ela para o campo da saúde ela é uma discussão central. Na hora de a gente for fazer, inclusive, a reflexão sobre saúde. Porque a forma como o processo de produção ela vai explorar essa força de trabalho é o que vai dar problema. Em Minas Gerais é isso. E como a Joana colocou, conforme o desenvolvimento das forças produtivas eles vão se atualizando, até por conta da intenção do capitalista de extrair mais, e mais rápido, mais valor, e por outro lado da resistência da classe trabalhadora em evitar com que isso aconteça, porque provoca também nesse processo novas formas, né, de controle do trabalho, né, e de melhorar as formas de extrair o que interessa dele, você também cria padrões de adoecimento, padrões de problemas, né? Que hoje a gente pode perceber na sociedade, como a Joana colocou, a questão da saúde mental, que ela é muito evidente. Mas como o Gustavo Machado falou, não sei quem acompanhou na exposição pela manhã, do desenvolvimento da indústria 1.0, que ele colocou indústria 1.0, indústria 2.0, 3.0, 4.0, que é um incremento de tecnologia, né? E que isso tem um impacto na força de trabalho, no corpo do trabalhador.
E aí um livro que é célebre, que é clássico, que se começa a chamar a atenção nisso, é o livro do Engels, A Situação de Saúde da Classe Trabalhadora na Inglaterra. É um livro que ele descreve, no seu tempo, o que o processo de produção capitalista produzia ali, nas cidades e com a classe trabalhadora. E aí a característica que ele descreve muito são as deformidades físicas, porque naquela ocasião se empregavam crianças, mulheres, adultos, idosos, assim, a força de trabalho, assim, está respirando e inclui ali em uma determinada jornada de trabalho, né? E que depois ela acaba sendo regulada por conta das resistências da classe trabalhadora, e ela ainda está em disputa. No contexto industrial, a jornada de trabalho hoje já chegou a 24 horas, né? As fábricas elas não param mais, né? E no setor de serviço, com a incorporação dessas novas tecnologias, e aí eu chamo a atenção para a indústria 4.0, que é aquela que apresenta, né, as tecnologias digitais nos processos de produção, a tendência é de também se ampliar, de se prolongar a jornada de trabalho para esses setores, né, de circulação de mercadoria, de efetivação de mais valor, que por consequência vai exigir vai consumir um maior tempo de força de trabalho. Ao mesmo tempo que essas tecnologias, elas vão intensificar o trabalho, elas vão encurtar o gap, né, entre um tempo de respiro do trabalhador daquilo que ele está fazendo. Isso, pessoal, eu acho que fica até claro de se ver se a gente fizer uma analogia sobre a incorporação dessas tecnologias digitais no próprio dia a dia da gente. E aqui a gente está dialogando com o pessoal do setor, né, dentro, né, do modo de produção capitalista, tal, no setor da universidade, de formação da força de trabalho, né, e de força de trabalho e informação, que é com vocês. Vou dar um exemplo típico, eu quero que vocês dialoguem comigo, até ou pensem junto comigo. Eu fiz a graduação em 2001, né, e na ocasião, eu lembro na universidade que nós não tínhamos internet. Na verdade, nós tínhamos internet, mas era situada num departamento da UFSCar. Eu me formei lá, então era o departamento de informática da universidade. Nós íamos lá para acessar os e-mails. Ficamos todos felizes quando a gente recebeu uma conta de e-mail da universidade, até para a gente trabalhar. Mas a forma como nós, estudantes, organizávamos o nosso trabalho era da seguinte maneira: o professor orientava um trabalho em grupo, tá? Depois da aula, nós tínhamos que nos encontrar para desenvolver o trabalho em grupo. A gente tinha que se reunir, conversar, né? Dividir tarefas. Esse processo ele acontecia dentro de um tempo para apresentar o trabalho de 2 meses, 3 meses, a gente apresentava o trabalho. Hoje eu sou professor, né? Na medida em que eu apresento que a necessidade, olha, vamos fazer esse trabalho como tema de avaliação, o que eu percebo, né? Que o tempo até que os alunos, na minha época, demoravam para se organizar, hoje são questões de segundos. Porque já tem aí um conjunto de mensagens que já circulam entre a classe inteira, já falando do tema, já definindo o grupo, aí já tem gente que apresenta material, né? Então, é uma introdução tecnológica de comunicação digital, hoje, proveniente da indústria 4.0, que pensou essa tecnologia digital não necessariamente para a nossa comunicação, mas para se otimizar determinados momentos, processos de trabalho, né, para a gente ganhar o tempo do trabalhador e fazer com que a produção ela responda aos interesses capitalistas, mas que hoje nós utilizamos. Então é isso, né? É rápido. A internet está aí. Então, o que é possível de se perceber hoje, e aí eu falo pela perspectiva da saúde, né? É que a sociedade em geral, né, o proletariado em geral, a vida em geral, ela acaba tendo algumas características. São elas, ela está mais rápida, né? Vocês percebem que a vida está mais rápida? Vai acabar o ano, já pararam para pensar nisso? Né? Vai acabar o semestre, a loucura geral.
Então, o nosso ritmo de vida, ele também é mediado por um conjunto de ferramentas que também estão presentes nos processos de trabalho. Até porque o capital, ele historicamente busca fazer o controle da força de trabalho nos seus processos de produção, mas também o controle da reprodução dessa força de trabalho, que diz respeito à nossa, vamos colocar entre aspas aqui, a nossa vida fora do nosso trabalho formal, que é o tempo que a gente descansa, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente pensa, né, e o que a gente tem que fazer para responder à demanda do empregador, né, para uma produção de mercadoria. E aí isso foi introduzido inclusive pelo Taylor, quando tem aí um movimento de controle da vida mesmo, onde até tem passagens aí, né, tem o livro que eu estou lendo, do Rubeno, Trabalhando para a Ford, que ele estuda a forma, né, de produção fordista, e tem passagens lá que o Taylor até induz o trabalhador: você não pode fumar, você não pode beber, se for beber vai ser só nessa hora, porque ele entende que a força de trabalho ela tem que estar preparada para voltar para a indústria, no caso, né? Agora, a tecnologia 4.0, acho que é o ponto aqui, ela está aí, ela está sendo apresentada, está sendo envolvida mais ou menos nos setores de produção. E uma busca rápida, eu até queria passar um vídeo, mas a gente está sem áudio aqui. Convido vocês depois a, no momento, pesquisarem, jogarem lá no YouTube da vida e ver alguns vídeos sobre a indústria 4.0, a digitalização dos processos de produção. É que nós vamos perceber que a intenção do fluxo de mercadorias é encurtar o tempo, né, entre a produção dela e a sua venda. Então, como as falas vêm sendo colocadas aqui, tudo está muito coligado, tudo está muito integrado, para que a produção aconteça, a venda se realize, o capital se efetive e o trabalhador ele seja utilizado, né? Agora, no nosso grupo de pesquisa, que aí lá no Rio de Janeiro, a gente olha para essa nova realidade, né, do trabalho, toda produção industrial, mas também do setor de serviços, mas hoje a gente discute mais o chão de fábrica, e a gente traz uma seguinte pergunta, uma seguinte reflexão, que é a que está em debate entre nós, e é o que a gente também, num debate como esse, a gente apresenta para todos, né? Se pode haver essa questão, se pode haver compatibilidade entre produção capitalista e saúde. Essa é uma grande questão, né? Se é possível, no modo de produção capitalista, como ele se apresenta, como ele foi apresentado, inclusive no encontro, né? Isso é compatível com a saúde humana, né? E nessa discussão nós resgatamos alguns referenciais que são importantes para pensar sobre isso. O primeiro referencial é o próprio referencial do Engels, né? Situação de saúde da classe trabalhadora. Um livro e um capítulo muito interessante é do Giovanni Berlinguer, que trata de medicina e política. Essa apresentação depois vai para vocês, para depois, se vocês até quiserem procurar esses materiais, né? E tem um capítulo 3, que é o capital como fator patógeno, né? Dizendo que é adoecedor. A forma como a produção capitalista busca extrair o mais valor, busca utilizar a força de trabalho, ela é adoecedora. Não tem como um trabalhador ele não adoecer neste modo de produção, ou dentro deste processo de produção. Ele trabalha, mas ao mesmo tempo ele tem que trabalhar um pouco mais para... E com isso também tem o problema que para além de um certo adoecimento do trabalhador, diretamente do processo de produção. Tem a ver com o adoecimento indireto do processo de produção. Imaginem vocês uma usina siderúrgica, aí eu já entro um pouco no que eu estou aprontando com o pessoal do Rio de Janeiro, junto com um grupo de trabalhadores organizados aqui de Minas Gerais.
A produção siderúrgica, ela utiliza de maquinaria de grande porte, ela lida com minério, ela funde minérios, ela lamina minérios, ela mexe com subprodutos carboquímicos, né? Isso dentro de um ambiente de produção, a exposição, só estamos colocando a exposição do operário, do trabalhador dentro do chão de fábrica, ela é alta para esses produtos. Mesmo se a empresa fizer tudo o que é possível, dentro também das limitações tecnológicas, de controle ambiental. Por outro lado, essa usina siderúrgica, ela também elimina dejetos. De certa forma, ela polui. Não existe usina siderúrgica que não polui, mesmo a empresa dizendo que utiliza de todos os recursos possíveis para limpar, filtrar as impurezas, mas tem poluição. Poluição no ar, poluição na água, poluição no solo. E que é essa poluição que vai também estar presente na vida do trabalhador, porque ele sai do chão de fábrica, ele vai para a casa dele, ele pega um copo de água, ele bebe, ele vai comer uma fruta, uma verdura que é cultivada na região, que também sofre por isso. Então, o capital, a forma também como ele suga a força de trabalho, como ele é ávido pela produção dessas mercadorias, até fora das necessidades imediatas da população, ela também tem uma destruição ambiental, né? Um outro material do macacaro, que é contemporâneo do Berlinguer, isso na Itália, o macacaro foi o primeiro a chamar a atenção de que a necessidade de se trabalhar estudos epidemiológicos que envolvam as classes sociais. Porque a questão é, a classe proletária, né, o proletariado, ela morre mais e com doenças diferentes, né, da burguesia, da classe detentora dos meios de produção. Morre mais do que? Trauma. Doença crônica degenerativa, que são as doenças do coração, doenças pulmonares, então, e estão mais suscetíveis a ela não conseguir, né, pela venda da sua força de trabalho, o salário que ela recebe, ela não consegue também adquirir bens materiais para se configurar enquanto ser humano, né? Não consegue comer direito, não consegue se vestir direito, então tem a questão da pobreza material que também interfere nas condições de vida familiar que seja, e suscetíveis a adoecimentos, e a própria desnutrição também suscetível ao mau funcionamento do corpo, e ficar mais debilitado, com uma condição de saúde pior assim, para se recuperar, e a tendência é a morte, né? E um outro material clássico, que é do Garfield de 83, e ele estudou a questão do trabalho e a doença coronariana, chamando a atenção que a intensidade, os novos ritmos do trabalho também têm provocado uma tendência a uma maior mortalidade, isso entre 1970 e 1980. Então, os estudos assim, do nosso grupo de pesquisa tentam resgatar esses materiais, que são muito poucos, tá, pessoal? Muito poucos. E que é uma discussão que, para nós, ela está estancada, ela está parada no tempo. Ela parou na década de 80, década de 90. A discussão sobre trabalho, saúde, produção capitalista e saúde, que esteve muito em voga, em muita discussão, no movimento operário na década de 80 e 90. O que hoje nós conhecemos como reforma sanitária, que é da saúde, vai estudar isso pra caramba em aula de saúde pública. A reforma sanitária, ela resulta de uma vitória, de uma tese, né, que venceu uma outra tese trabalhada pelo movimento operário, movimento classista, e que lutava pelo socialismo no Brasil na década de 80. E que culminou numa luta pela saúde, envolvendo inclusive o trabalho, dentro da institucionalidade do Estado, dentro de um conjunto de políticas públicas. Então, a discussão sobre no caso aí que é o material que um colega nosso trabalha muito bem, o André Dantas, a discussão sobre
uma luta por uma saúde, né, que não esteja pautada dentro dos interesses do capital, ela se estagnou nesse período. E aí o André Dantas tem um livro, vou compartilhar com vocês, se chama Do Socialismo à Democracia, Tática e Estratégia na Reforma Sanitária Brasileira. E que isso, de alguma forma, migrou. A saúde do trabalhador, ela como se ela, do campo da academia, da saúde, ela saísse do chão de fábrica, ela saísse junto da experiência operária e ela entrasse na institucionalidade do SUS. E aí, depois disso, com o advento do Sistema Único de Saúde, nós tivemos a primeira, segunda, terceira e agora, recentemente, a quarta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em que a saúde, de alguma forma, ela vem sendo, né, conciliada com os interesses do capital. Que é onde vem uma crítica nossa, dizendo, né, que se formos fazer a análise da relação do processo de produção e a saúde, de fato é incompatível, não é possível, porque é um modo de produção de organização de vida que é destruidora, é de uso máximo da força de trabalho ao ponto do desgaste, do esgotamento e da morte. Agora, por outro lado, a gente vê dentro das discussões do Sistema Único de Saúde um movimento de buscar conciliar situações de saúde com condições de trabalho, com muita dificuldade, porque ao passo que a luta pela saúde ela foi institucionalizada pelo SUS, a dificuldade de discutir o trabalho ela também acontece porque isso ficou a cargo do Ministério do Trabalho. Então, quem é da área de saúde do trabalhador hoje, na hora que está diante de uma situação que seja de adoecimento do trabalho e vê um nexo direto sobre a atividade de produção, quem é da área técnica de saúde do trabalhador tem muita dificuldade de atuação, porque em muitos casos, né, não se pode aproximar de um processo de trabalho adoecedor, porque existe um limite de atuação do campo da saúde, porque os auditores do trabalho estão aí, são eles que têm um poder de entrar nas fábricas, de fiscalizar, inclusive, um conjunto de medidas que, entre aspas, né, vão garantir saúde e segurança do trabalho de quem está lá. Então, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de avançar em identificar essas problemáticas, essas questões, pensar em formas de atuação imediata, no caso, né, de responder a necessidade ali de recuperação dessa força de trabalho que está adoecida, em iminência de adoecimento, mas a gente não consegue avançar naquilo que determina o problema, que é o processo de produção. Então, dentro daquilo que é da institucionalidade da saúde, existe um limite. Agora, por outro lado, existe nicho, né, de trabalhadores organizados em sindicatos que buscam também assumir a pauta da saúde, a questão da saúde, como uma bandeira de luta. E dispostos, inclusive, a buscar constituir ofertas para a classe trabalhadora que adoece e, ao mesmo tempo, em pensar em estratégias de mudar a realidade do trabalho para além do eixo institucional da saúde. Então, hoje, de alguma forma, o nosso grupo dialoga, né, com esses sindicatos, com essa organização dos trabalhadores, nos colocando à disposição para se buscar reconfigurar uma relação histórica que foi parada no tempo, como eu disse para vocês, da relação entre a experiência dos trabalhadores e trabalhadores e, no caso que a gente pode chamar como ciência, né, na luta pela saúde, que tem aí ações imediatas de responder aos problemas aí das pessoas, né, e ao mesmo tempo de chamar a discussão e a provocação da relação entre o processo de produção e os problemas, né, sem entrar na discussão sobre conceito de saúde, etc. Né? Porque os trabalhadores
eles sabem muito bem o que acontece com eles. Nós sabemos muito bem o que acontece com a gente, né? Se a nossa vida não parar por conta do trabalho, todo mundo sabe o que acontece, né? Algumas pessoas sentem algumas coisas, outras. Então, existe um conjunto de problemáticas que vêm sendo apresentadas pela classe trabalhadora organizada e que a gente chama a atenção da necessidade de compor com eles um movimento de compreendê-las, relacioná-las, buscá-las as suas determinações, para pensar em ações de mudança. Então isso que é o que nós propomos a fazer, né? E temos aqui também provocado, né, a ciência, né, a parar de se colocar também num lugar de neutralidade, porque em todos os casos, né, tem até uma frase, depois eu vou ler para vocês aqui, eu não estou lendo agora, mas a ciência, ela é responsável por isso aí, pelas inovações tecnológicas, que de alguma forma elas vão intensificar, prolongar a jornada de trabalho, intensificar as nossas atividades, provocar maior dos nossos desgastes, né, e nos colocar numa situação de adoecimento. A ciência, ela também é responsável por isso. E se nós nos colocarmos, né, na universidade como corpus da produção científica, nós temos uma parte aqui. Aí eu cito aqui os meus orientadores, né? A gigantesca riqueza gerada pela ciência e pela cooperação social continua a ser medida pela bitola estreita da mais-valia. Então a ciência é corresponsável também por isso, né? E também reforço também uma colocação da Laurel, que é uma pesquisadora viva, né, mexicana inclusive, mas hoje está um pouco distante dessas discussões sobre saúde, classe e capitalismo, né, mas ela nos provocou na década de 80 de compormos com a classe trabalhadora uma ciência operária, né, dando assim uma tática de disputa. Nós vamos ter que fazer essa disputa com a ciência burguesa, né? Porque a experiência operária, ela também não é somente a experiência prática, né? Ela também compõe uma teorização sobre o que acontece sobre a realidade, e a ciência ela tem que somar isso, né? E somar enquanto um projeto de classe para fazer a disputa e o enfrentamento. Isso também ela não se desenvolveu. Nós tivemos, assim, duas grandes experiências com essa perspectiva. Uma primeira experiência, que é oriunda do grupo do Berlinguer, do Macacaro, como eu citei aqui para vocês, que é a experiência do modelo operário italiano, que é conhecido, né, tradicionalmente no Brasil. Mas era um movimento de luta pela saúde, na Itália, em que a ciência, né, a academia, ela se juntou na luta operária e desenvolveu, né, junto com os trabalhadores organizados na Itália, na década de 60, um método, digamos assim, né, um modelo de se aprender o processo de produção capitalista, tanto do seu aspecto dos processos de trabalho, quanto das suas formas de valorização ou de extração do mais-valor. E dentro do processo de trabalho, o que hoje é visto como cargas de trabalho, né? Que são elementos, características que podem ou não ocasionar o maior dano para a força de trabalho. Por exemplo, calor, carga física, carga emocional, carga química. Então o modelo operário italiano, ele foi uma experiência de construção de método, né, de apreensão da realidade, teorização e prática de saúde. O modelo operário teve seus limites políticos, seus limites técnicos também, e aí é uma leitura nossa que o limite político é depois uma vertente de buscar conciliações e reformas junto com o empresariado que se reorganizou, obviamente, depois desse tipo de ação, né, porque o capitalismo também não vai permitir que isso aconteça. E o limite técnico era da não inclusão da categoria, que até ontem eu problematizei na primeira mesa, da luta de classe. Da luta de classe como uma análise central do modelo. É um modelo que ainda bebe muito da fonte biomédica, né? Características do trabalho, impactos no corpo do trabalhador. O
que é menos, né? O que seria menos do que características do processo de trabalho, formas de valorização, desgaste, e nessa relação, qual é a resistência dos trabalhadores, a relação dialética entre a exploração e a resistência. Então, é o modelo que não avançou nisso. A Laurel, essa mexicana, ela resgata essa experiência, e na década de 80, na escola, né, conhecida como Escola de Xochimilco, um grupo grande, né, de pesquisadores da área da saúde resolvem atualizar essas teorias, né, repensar essas categorias, reassumir o materialismo histórico dialético para pensar o processo de produção e a saúde. Então, hoje é o que tem de mais, vamos colocar assim, atualizado dessa discussão, é a produção da década de 80 da Escola de Xochimilco, né? E ela também desenvolveu, junto com os trabalhadores organizados, métodos de investigação, e que aí ela desenvolve o que ela chama de enquete operária, enquete coletiva, tendo como referência a enquete operária de Marx, que em 1800 e alguma coisa, né, foi desenvolvida com os operários, assim, um conjunto, eu até tenho o link aqui, um conjunto de, quantas aqui? 100 perguntas, para justamente estimular a discussão e se aprender a realidade dos trabalhadores. Então a Laurel ela também desenvolve esse trabalho com os trabalhadores aí organizados da siderurgia, da CICATSA no México, e também oferece para nós novas categorias. Então hoje, a preocupação, pelo menos para esse grupo, ela gira em torno da categoria, né, do desgaste da força de trabalho. A relação desgaste da força de trabalho e reprodução da força de trabalho. Que é a relação entre, né, a forma de uso da força de trabalho, né, e se existem condições suficientes para que essa força de trabalho desgastada em um determinado momento e tempo do processo de trabalho consiga voltar. Consiga voltar, né? E hoje também é o que chama a atenção para nós, pelo menos do estudo que a gente vem conduzindo com os operários da siderurgia. Imposição de turnos de trabalho, operários que não conseguem ter tempo de descansar, que assumem responsabilidades familiares e que não conseguem também conciliar esse tempo de dentro da fábrica com fora da fábrica. Restrições também para consumir alimentos, coisas básicas, o dinheiro que não tem, o salário que é pouco, né? Então é uma discussão que também é atual. Então a saúde hoje do trabalhador, sua perspectiva, traz essas duas categorias, desgaste e reprodução da força de trabalho, como algo a se pensar dentro, né, do processo de produção capitalista. E é uma passagem que também fortalece um pouco essa perspectiva, essa reflexão, uma passagem do capítulo 5, capítulo 8 do Capital, que é o capítulo da jornada de trabalho, e tem uma passagem que ela é muito significativa para essa nossa discussão. Eu vou ler aqui e vamos pensar junto. A produção capitalista, que é essencialmente produção de mais valor, sucção de mais trabalho, produz, com o prolongamento da jornada de trabalho, não apenas a debilitação da força humana de trabalho, que se vê roubada de suas condições normais, morais e físicas de desenvolvimento e atuação. Ela produz o esgotamento e a morte prematuros da própria força de trabalho. Então existe, né, não que seja uma tendência, mas é uma realidade a exploração da força de trabalho, o uso dessa força de trabalho. Então essa é uma passagem que ela ainda acontece, ela ainda é presente dentro da análise marxista, é algo que discute com essas categorias, e é um movimento nosso de poder contribuir para a atualização de uma teorização sobre a relação saúde e o processo de produção capitalista, mas com, né, os trabalhadores, com as trabalhadoras, que vivem essa realidade e que trazem os elementos para a nossa teorização aqui. Então isso é algo que gostaria também de chamar a atenção, né, nossa, uma vez que estamos na academia,
né, e que estamos dispostos a desenvolver projetos de investigação, a desenvolver projetos de extensão, projetos de ensino, né, para que ao menos, né, sobre esse tema, né, que a gente pense em também assumir essa perspectiva. Porque a necessidade de nos envolvermos na luta concreta, né, de superar os problemas de saúde é com os trabalhadores, não tem como. E aí, no caso, a gente também traz como uma categoria central, né, a luta de classe, porque o processo é muito dinâmico, né? O que acontece hoje no chão de fábrica, ou o que está acontecendo agora em algum local de trabalho, é um dinamismo puro, né? De um movimento de, por um lado, querer mais força de trabalho e, por outro lado, evitar ser esgotado ao ponto de perder a força de trabalho. Imagina nós numa situação em que a gente não tem mais essa mercadoria para colocar à disposição no modo de produção capitalista. O que acontece? O que vai acontecer? Dentro de uma conjuntura também que o Estado, né, como bem colocou o professor Gustavo, se retira, né? Ele está se retirando. Os capitalistas já estão se retirando da concessão para a reprodução da força de trabalho. Já está tirando benefícios que podem estar atrelados aos salários. Se retira. E agora o Estado também se retira com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, entre outras reformas de seguridade social. Então ele também se retira dessa relação de concessão. Então a força de trabalho hoje, né, ela caminha ao ponto de só depender da sua reprodução do salário que ela tem e da estrutura material que ela consegue ter com o salário que ela tem. Então hoje é algo também para nós pensarmos, né? E vou finalizar minha fala aqui também com uma ideia, né, sobre essa relação de experiência e ciência, né? Que para nós, né, e também ressaltando esse material, esse artigo nosso, a experiência operária, que no caso pode ser colocado como experiência das trabalhadoras, dos trabalhadores, não deve ser visto como resultado do conhecimento imediato ou direto, né, o que a gente pode chamar de empirismo da atividade deles, né? Mas como aquela produzida na relação entre o experimento e as teorias, científicas ou não, no enfrentamento concreto à exploração capitalista do trabalho e à dominação política e ideológica, ou seja, no âmbito da luta de classes em seu pleno sentido. Então é mais um chamado, né, para nós compormos aos movimentos que estão dispostos a fazer o enfrentamento à ordem do capital, levando em consideração as questões de saúde. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, professor Bruno, à sua disposição. A gente vai abrir agora para a pergunta. Quanto tempo que tem? 20 minutos? O rapaz da pergunta foi embora. Vamos ficar na dúvida. Alguém tem uma pergunta? Você quer vir aqui? Eu posso falar daqui? Todo mundo escuta? Pode, escuta. Estamos na gravação, né? É por causa da gravação, você... Ah, tá. Não, mas você que sabe. Fica à vontade. Meu nome é Larissa, eu sou estudante da área da saúde, né, e aí colocando algumas falas, né, que foram expostas aí, né, até usando até bastante um estereótipo que se tem dos estudantes da área da saúde de não estar tão atrelado com essas questões das lutas sociais, das lutas dos trabalhadores, né? A maioria dos retirantes da saúde, dos estudantes da saúde que estavam aqui já se retiraram, inclusive. Só para você ter uma ideia, ficaram das sociais aplicadas, provavelmente. Então, essa questão que foi colocada de uma ciência operária, né? E aí eu queria que talvez você falasse um pouquinho com relação a essa ciência aplicada na área da saúde mesmo, essa ciência mais biológica que a gente produz dentro da universidade,
também dialogando com as falas de ontem. Hoje de manhã eu não pude estar, mas ontem eu estava, no sentido de que a gente chegou a uma conclusão de que a universidade ela está trabalhando em prol do objetivo capitalista, né? Então, como que a gente está dentro da universidade, inserido dentro dessa lógica de uma instituição que está fazendo tanto mão de obra, trabalhador, para esse objetivo capitalista, e também ciência, né, enquanto capitalismo, assim, esse seria um desafio de desenvolver uma ciência dos trabalhadores dentro dessa universidade que está produzindo para o capitalismo. Então, será que poderia existir uma luz para a gente, a partir disso, fazer uma ciência biológica e da saúde dentro da universidade? Será que poderia falar alguma coisa? Tem mais perguntas? Mais alguém? Responder se surgir outra, a gente faz outra rodada. Pode? Olha, tem luz sim. Como que é o seu nome, desculpa? É Larissa. Larissa. Você é de qual área, Larissa? Eu estudo farmácia. Farmácia? Sim, com certeza. A ciência, né? Essa ciência que nós estamos envolvidos é uma ciência direcionada. A gente vê isso na prática. As produções científicas, elas são direcionadas, né? Às vezes as orientações de aulas nossas, elas são direcionadas. A discussão de mercado de trabalho está aí. A universidade, ela tem essa função dentro da sociedade capitalista, né? Formar força de trabalho, né? Ou formar aqueles que vão controlar a força de trabalho, né? Então tem essa função para alimentar as necessidades da própria acumulação. Agora, quem define isso, assim, sabe? Será que não é possível, essa é a sua questão, assim, não é possível construir uma outra ciência, se envolver com outras coisas, o que é possível a ciência fazer? Primeiro ela tem que repensar as suas bases epistemológicas, né? E se redirecionar. A ciência não é neutra, ela é um instrumento, como a Laurel coloca, é um instrumento de classe. É um instrumento de classe, ela está a serviço, né, de uma finalidade. Agora, o operário... Isso já é um posicionamento. E o trabalhador, a trabalhadora, individualmente ou de forma organizada, mais ainda organizada, produz conhecimento contra a base epistemológica. Contra a base. O método científico ele tem uma cara, né? Ele tem um jeito. Agora, o conhecimento, né? O saber, essa experiência, ela extrai a informação, ela consegue obter a informação da realidade e teorizar sobre isso. Então é um movimento de se realocar, de nos realocarmos, de buscarmos compor, né? Algo que responda à necessidade que não seja do capital, sabe? Então é possível. É um movimento que existe experiência disso. Nós até, nesses estudos, eu não citei aqui, passou direto. Tem a experiência tem um economista, o Bettelheim, que estudou também a conformação da China, né, o desenvolvimento cultural da China, da revolução cultural da China, e ele trata bem essa situação de realocação da ciência em prol de uma produção do conhecimento que não seja pautado na acumulação capitalista. Então existem essas experiências pontuais, né? Mas falta o exercício. E o exercício que nas universidades, de alguma forma, alguns grupos chamam a atenção para essas discussões, né? De abrir os muros da universidade, envolver a classe trabalhadora organizada na universidade, né? Permitir com que os processos de seleção, né, não sejam tão meritocráticos dentro da universidade. Então são formas aí que a gente, aqui de dentro da universidade, professores e estudantes, nós tensionamos a estrutura, né? Tudo bem, a gente pode tensionar a estrutura, agora por outro lado é possível se desenvolver um trabalho fora da instituição burguesa,
não vinculado aos limites da institucionalidade burguesa, que seja na nossa prática política. Eu, como professor, né, eu tenho habilidades de trabalho, a minha força de trabalho ela tem algumas habilidades, a sua outra, então é nesse sentido que a gente também pode compor, e se desenraizar dessa institucionalidade burguesa para um movimento para além disso, né? E que depois vai se definir os seus rumos. Foi o que aconteceu no movimento operário italiano e foi o que mais ou menos aconteceu no México, mas ainda estava muito vinculado à instituição acadêmica lá, mas apontava também para outras composições de conhecimento, né? O conhecimento não é da ciência e não é da universidade, então é possível, né? Basta a gente achar as formas de desenvolver isso. Mais alguma pergunta? Então, me chamo Gelson, sou estudante. Há um tempo atrás eu era amigo de sindicato e dos telefônicos. E a gente pôde ver a realidade do pessoal que trabalha em call center, que hoje é um número expressivo, de uma rotatividade medonha. E que o modo de adoecimento, né, não é mais o físico, né? Porque há um assédio moral do trabalho realizado, que a pessoa fica ali contando segundos, provocando adoecimento. E as pessoas tentam trabalhar, e isso é um dado concreto que a gente tem, as pessoas tentam trabalhar, mas não conseguem trabalhar 3 meses e elas saem. Elas saem assim, e quando saem, ficam muito felizes. Como é que está isso aí? Porque eu sou distante agora. Isso, porque como pode uma classe tão numerosa e não ter instrumentos para resolver uma questão dessa monta? Mais alguma pergunta? São 6 aí. Delson, né? Pode começar. Você falou sobre o trabalho no telemarketing e quando você falou que o pessoal trabalha um período curto de tempo no telemarketing, eu me lembrei uma frase que eu repeti muitas vezes, que foi quando eu saí do banco e até hoje é algo que é fresco na minha memória, quando alguém me pergunta: nossa, mas você já foi bancária? Sim, 3 anos, 11 meses e 27 dias. Que hora você saiu? Saiu depois do almoço, antes do almoço? Não, foi de manhãzinha, eu cheguei lá e falei, tá. Me chamaram, eu fui contemplado com a bolsa do mestrado e fui embora. Enfim, me veio à mente, né, não era esse trabalho de telemarketing que eu fazia, mas me veio essa com vividez, né, essa situação, porque eu acho que diz um pouco dessa realidade de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras, né? É uma ocupação que acaba sendo, num determinado momento, inclusive, era uma ocupação temporária, né? Tem muita gente que faz faculdade e trabalha como operador de telemarketing, porque, enfim, precisa trabalhar. Inclusive, existem estudos de que existe uma vida útil, vamos dizer assim, dos trabalhadores de telemarketing e ela não é muito longa, não. Ela, pelo que eu me lembro, é de aproximadamente 1 ano e meio. Então, inclusive, eu tive uma aluna que trabalhava há 10 anos no telemarketing e eu falei, olha, você sabe que isso é uma exceção, né?
Com relação a essas informações que você trouxe, até onde eu tenho conhecimento, a perspectiva é exatamente a mesma, né? Uma rotatividade extremamente alta de um trabalho que é feito sob pressão, um trabalho sem sentido e uma exposição às metas de uma maneira muito intensa, né? E daí com esse desdobramento do assédio moral que você mesmo comentou. Não é uma categoria que eu tenha estudado especificamente, mas de estudos de outros pesquisadores, uma das dificuldades, que não é a única, é principalmente a questão do vínculo de trabalho, né? A questão do fato de serem terceirizados. No próprio Banco do Brasil, na época que eu trabalhei, já faz 8 anos que eu saí do banco. E há 8 anos atrás já havia um processo quase que, em termos de finalização, de substituição da força de trabalho de funcionários do Banco do Brasil por funcionários terceirizados. Então, essa questão da terceirização ela acaba sendo um ponto nevrálgico no que diz respeito, inclusive, à possibilidade de mobilização, né, esse vínculo de trabalho que é extremamente precário, e as pessoas acabam se mantendo o tanto que elas aguentam. E até um outro exemplo que me veio aqui à mente, esses tempos eu peguei um Uber em São Paulo com um rapaz que tinha saído do telemarketing para trabalhar com Uber. Então, acaba sendo as tentativas de conseguir fugir disso, no final das contas, acabam... existe uma dificuldade muito grande de fazer o enfrentamento e, para além disso, as perspectivas que se abrem são de um trabalho que é o que está sendo discutido aqui desde ontem, né? Um trabalho que demonstra sua precarização de uma maneira muito mais escancarada. Então, acho que esse é o panorama o qual eu tenho conhecimento até o momento. Délcio, né? Délcio, olha, do que eu até reconheço por experiência própria de uso de serviços que antes eram por telefone e hoje não são, eu acho que o setor está se incorporando com essas novas tecnologias que nós temos aqui refletido no encontro. Tá? Hoje, para alguns serviços de telefonia ou TV a cabo, se resolve muitas coisas pelo próprio site, pelo próprio aplicativo. Não há necessidade mais de você chamar uma pessoa para, por exemplo, atualizar o seu sistema da TV a cabo, por exemplo. Tá? Então, eu já venho percebendo, não estudo a área, seria interessante abrir essa frente de investigação, né, com os trabalhadores e trabalhadoras organizados do setor, para a gente identificar melhor o que está acontecendo, né, no processo de produção, no processo de trabalho. Mas me parece que a incorporação das tecnologias digitais, muitas oriundas dessa expressão ou revolução da 4.0, já está colocada. Né? Então, o telefone, né, os serviços de telefonia ainda existem, acredito, com as mesmas características, né? Agora, talvez com talvez novas metas, novos controles e novos serviços, mais centralizados até. Né? Porque muita coisa já vem se resolvendo automaticamente pelas tecnologias, algoritmos, né? Ou por demandas de sistemas de internet de informação que um terceiro pode fazer da casa dele. Então a gente precisaria entender melhor como está o setor, né? O setor da telefonia hoje, né, dos call centers, responde ao quê? Responde a quê? A que tipo, presta serviço para quem? Então, acredito que ele esteja se atualizando com essas novas tecnologias. Agora, mantendo algumas características que já são conhecidas, né? Que é o uso máximo da força de trabalho para um período de jornada de trabalho X. Você quer voltar? Só voltar. A pergunta é o seguinte, que as tecnologias implementadas,
nos depoimentos deles, elas vêm com um incremento da exploração. Do controle. Porque é o seguinte, o controle passa a ser por algoritmos, né? E o que acontece? As empresas desmontam os seus telemarketing, e todos os telemarketing de todas as empresas vão para os call centers. Às vezes, um único operador, ele atende 5 empresas diferentes, então ele tem os scripts lá. E ele é escravo daquele script. Se ele não cumprir aquele ciclo em 1 minuto e 22 segundos, que é uma diferença de mais de 7 segundos, aquilo ali vai incrementando na jornada dele do trabalho. No final do dia lá, ele recebe uma reprimenda, uma coisa assim. Mas a forma de coação fica muito mais forte com as ferramentas tecnológicas. Os depoimentos deles, que na época já desde o eu participei de alguns processos do relato deles. Bom, não sei como é que tá o tempo aqui. Pode responder, a gente encerra. Não, porque tá no diálogo, né? Tá no diálogo. Se alguém quiser entrar, né? Pode vir. Vamos encerrar. Encerra, né? Bom, você encerra. Deixa eu ir pra ali. A dança do microfone. Bom, queria agradecer demais a exposição do professor João, do professor Bruno, convidar todos para continuar aí, que às 19 horas temos a conferência de encerramento. Então, em seguida. Teremos a conferência de encerramento. Obrigada, professor.